Bom dia, galerinha! Olha só, hoje vamos fazer correção das nossas atividades. As atividades constam nas páginas 52 e 53 e vão dos exercícios 8 até o exercício 12. Então acompanha comigo aí. Questão número 8. Os fenômenos magnéticos tiveram sua descoberta na antiguidade, da observação de determinadas pedras encontradas na natureza, as magnéticas. Possuíam o poder de atrair outras. Essas pedras hoje são conhecidas como ímãs. Considere as seguintes características de ímãs permanentes. Item 1. Todos os ímãs, independente de sua forma, possuem dois polos, por convenção, chamados de norte e sul. Então, olha só, galerinha, esse item está verdadeiro. Nós sabemos que os ímãs eles funcionam por meio de dipolos magnéticos. Então, sempre haverá um polo norte e um polo sul em um ímã. Item 2. Observa-se que polos iguais se atraem e polos diferentes se repelem. Está falso. A gente sabe que os polos de mesma natureza eles se repelem e os de natureza diferente se atraem. Item 3. Observa-se a inseparabilidade dos polos magnéticos, ou seja, não é possível encontrar um ímã só com o polo norte ou só com o polo sul. É verdadeiro, pessoal. A gente não tem como separar os polos de um ímã. E essa propriedade se chama-se inseparabilidade dos polos magnéticos. Sempre os encontraremos em dipolos, ou seja, em dois polos. Se eu dividir um ímã, naturalmente desse ímã surgirão novos dois ímãs. E se eu dividir novamente cada um desses ímãs? De cada um dos ímãs haverão mais dois polos norte e dois polos sul. Item 4. O ímã cria um campo magnético em sua vizinhança. Como vimos na nossa experimentação, em volta de um ímã é gerado um campo de interação. Esse campo de interação a gente chama de campos magnéticos. E nós podemos observar isso por meio das linhas de campo formadas na limalha de ferro. Prosseguindo a questãozinha, entre as alternativas estão corretas as afirmativas 1, 3 e 4. Então, o item correto para ser marcado aí é o itemzinho B. Questão número 9. Em relação ao campo magnético terrestre, julgue os itens e dê como resposta a soma dos corretos. Valor de item 01. A bússola é um instrumento que utiliza o campo magnético terrestre para indicar a direção aproximada dos polos terrestres. Exatamente, pessoal, esse item de valor 01 está verdadeiro. A gente sabe que tem uma pequena defasagem que pode variar entre 23 e 30 graus. Então, a agulha da bússola apontará aproximadamente para o nosso norte geográfico, que equivale ao nosso sul magnético. Item de valor 02. O norte geográfico coincide com o norte magnético terrestre. Bom, como acabei de comentar, nós sabemos que o polo magnético e o polo geográfico, eles estão defasados ali em quase 180 graus, ou seja, aonde é o nosso norte geográfico corresponde ao magnetismo o nosso sul magnético, tá ok? Então esse item está falso. Item de valor 04. A declinação magnética é definida como o ângulo formado entre os meridianos magnético e geográfico. Então nós vimos que a gente tem uma pequena defasagem, que é uma inclinaçãozinha da Terra, entre o que nós chamamos de polo geográfico e o que nós chamamos de polo magnético. Então esse itemzinho aqui está correto. Item de valor 08. A declinação magnética no estado do Paraná é maior do que 30 graus. Bom, galerinha, nós sabemos que essa declinação ela está compreendida entre 23 graus e 30 graus. Então, não será possível no Paraná a gente ter uma declinação maior do que 30 graus. Item está falso. Item 16. O campo magnético terrestre é uma consequência somente do movimento de rotação da Terra. Olha lá, esse item está falso porque não é simplesmente pela rotação da Terra. O campo magnético ele está associado com a movimentação dos fluidos ferromagnéticos que se movimentam no interior da Terra. Sendo assim, a soma dos itens corretos corresponde ao 01 e ao 04, então teremos aqui a soma como 5. Questão 10. A Terra comporta-se como um grande ímã, então no espaço em torno dela existe um campo magnético denominado campo magnético terrestre, que é o responsável pela orientação das agulhas magnéticas das bússolas. Os cientistas há muitos anos vêm procurando uma explicação para a existência desse campo.
Presume-se atualmente que ele tem sua origem em correntes elétricas estabelecidas no núcleo metálico líquido, presente na parte central da Terra. Com relação aos fenômenos magnéticos, é incorreto afirmar, ou seja, ele está procurando as alternativas que estão falsas. Item A. A constatação de que fenômenos magnéticos também são causados por cargas elétricas em movimento fez surgir um ramo do conhecimento denominado eletromagnetismo. Então, olha só que bacana! Se a correnteza de elétrons, ou seja, a corrente elétrica, é responsável por criar esse campo magnético, então, naturalmente, a gente tem a associação da eletricidade ao magnetismo. E a isso damos o nome de eletromagnetismo. Então, esse item está verdadeiro. Item B. Os polos norte e sul de um ímã são fisicamente inseparáveis. Então, a gente está falando da inseparabilidade dos polos magnéticos. Então, esse item também está verdadeiro. Item C. Campos magnéticos variáveis induzem tensão de uma bobina que a atravessam. Então, olha só, galerinha, uma bobina ele é um equipamento que ele serve para poder utilizar o movimento de cargas elétricas para poder gerar uma grandeza que nós chamamos de tensão. Item D. O polo sul geográfico é, na verdade, um norte magnético. Opa, exatamente isso, né? A gente viu que esses polos estão defasados. Então, o sul geográfico, naturalmente, seria o nosso norte magnético. Item E. O campo magnético é um campo elétrico em que não circulam correntes elétricas. Então, pessoal, olha só. O campo magnético ele tem natureza de magnetismo. O campo elétrico tem natureza de eletricidade. No campo elétrico, naturalmente, a gente vai ter o movimento de cargas elétricas. No campo magnético, a gente vai ter fluxo de campo magnético. Então, não podemos dizer que o campo magnético é um campo elétrico. Cada um tem sua natureza e cada um se comporta de uma forma diferente. Então, esse itemzinho é o item errado, beleza? Questão 11. Da palavra aimant, que traduzido do francês significa amante, originou-se o nome ímã, devido à capacidade que esses objetos têm de exercer atração e repulsão. Sobre essas manifestações, considere as proposições. 1. Assim como há ímãs que possuem dois polos, sul e norte, há ímãs que possuem apenas um. Opa, a gente viu que não existem ímãs em monopolos, sempre em dipolos, então esse item está falso. Item 2. O campo magnético diverge dos outros campos, uma vez que o polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo norte magnético do planeta. Item falso. O norte da agulha de uma bússola é atraída pelo sul magnético da Terra. Item 3. Os pedaços obtidos da divisão de um ímã são também ímãs que apresentam os dois polos magnéticos, independente do tamanho dos pedaços. Opa, item verdadeiro. A gente viu que os ímãs sempre agirão em dois polos ou dipolos, então independente do seu tamanho ele tem que apresentar sempre um polo norte e um polo sul magnético. Então a questão 11 ele fala assim: está correto contido em B. Apenas o item 3 está correto. Questão 12. Com relação às propriedades do campo magnético e de ímãs, julgue os itens e dê como resposta a soma dos itens corretos. Item de valor 01. Em um ímã, existem cargas magnéticas positivas e negativas, separadas por uma distância igual ao comprimento do ímã. Então, galerinha, olha só, no ímã a gente vai ter propriedades elétricas e não de cargas positivas e negativas. Aqui nós falamos em polo norte e polo sul, então esse item está errado. Item de valor 02. A agulha magnética de uma bússola é um ímã que se orienta na direção do campo magnético terrestre. Esse item está verdadeiro. A gente utiliza o campo magnético terrestre para poder induzir o magnetismo de uma agulha imantada. Item de valor 04. Se o ímã for cortado ao meio, isola-se o polo norte do polo sul. Opa! Então vamos lembrar da inseparabilidade dos polos, de modo que se eu partir um ímã, naturalmente a gente vai ter novamente dois polos, nunca apenas um polo. Esse item está falso. Item de valor 08. Uma carga elétrica em um campo magnético nem sempre sofre a ação de uma força magnética.
Uma carga elétrica em um campo magnético nem sempre sofre a ação de uma força magnética. Olha só, pessoal, a gente só vai ter a interação de um campo magnético com uma carga elétrica a partir do momento que essa carga elétrica está em movimento, que a gente chama de fluxo de campo elétrico. Então, a variação ou o fluxo do campo elétrico pode induzir o magnetismo, ou seja, se eu associar ele com algum material magnético, eu vou ter uma interação de força magnética. Mas, se por acaso eu utilizar uma carga parada em um determinado ponto, eu não vou ter fluxo de eletricidade. Se eu não tenho esse fluxo desse campo elétrico, naturalmente eu não vou ter a ação de força do magnetismo. Então esse item está correto, pois nem sempre uma carga elétrica sofrerá a influência do campo magnético. Item de valor 16. As cargas elétricas em movimento conseguem criar um campo magnético. Opa, foi justamente isso que eu acabei de falar no item anterior. O movimento de cargas elétricas gera uma variação do campo elétrico, que a cada momento estará em um ponto diferente, e esse fluxo de eletricidade vai gerar um campo magnético. E por isso que a gente tem a ideia do eletromagnetismo. Então esse item está verdadeiro. Item de valor 32. Ao colocar um ímã nas proximidades de um fio condutor, no qual está passando uma corrente elétrica, a bússola apontará para a direção do campo magnético criado pela corrente. Opa! Se o movimento de cargas elétricas movimenta o campo elétrico e o movimento de campo elétrico gera em torno de si um campo magnético, então, naturalmente, quando eu colocar uma bússola perto de um fio que está conduzindo eletricidade, haverá uma influência desse campo magnético gerado pelo movimento das cargas elétricas na bússola. Dessa forma, a bússola se orientará segundo o campo magnético gerado pelo fluxo desses elétrons. Então, o item está verdadeiro. Item de valor 64. O polo norte da agulha imantada de uma bússola aponta para o sul magnético da Terra. Então, esse item está verdadeiro. Sabemos que o norte geográfico corresponde ao sul magnético. Dessa forma, nós temos aqui o encerramento das nossas questões e a soma ficou 0,2 mais 0,8 mais 16 mais 32 mais 64, que é a soma dos itens que estão verdadeiros. Então, como resposta, nós temos 122, tá ok? Galerinha, muito obrigado pela atenção de vocês. Essa foi a correção das nossas atividades. Até a próxima!